Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Divina Suprema Majestade, vem nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Volume 2, capítulo 70 do Livro do Céu, de 5 de setembro de 1899. Como Jesus opera a perfeição na alma pouco a pouco. Esta manhã estava tão desanimada e parecia tão má que eu mesma me tornava insuportável. Tendo vindo Jesus, disse-lhe as minhas mágoas e o miserável estado em que me encontrava, e ele me disse: Minha filha, não queira perder o ânimo. Este é meu costume, o obrar a perfeição passo a passo, e não tudo em um instante, a fim de que a alma, vendo sempre que lhe falta alguma coisa, se impulsione. Faça todos os esforços para alcançar o que lhe falta, a fim de me agradar mais e de se santificar mais. Então, eu, atraído por esses atos, sinto-me forçado a lhe dar novas graças e favores celestiais. E com isto se vem a formar um comércio todo divino entre a alma e Deus. De outra maneira, possuindo a alma em si a plenitude da perfeição, e portanto de todas as virtudes, não encontraria modos de se esforçar, como lhe agradar mais, e viria a faltar a fogueira para acender o fogo entre a criatura e o Criador. Seja sempre bendito o Senhor. Hoje um trecho pequenino, porém de um ensinamento grandioso. Claro que sempre o Senhor traz ensinamentos preciosos para nós. Mesmo uma única palavra que Ele fale já comunica ensinos assim que ultrapassa, que transcende a nossa compreensão na maioria das vezes. E nesse trecho ele vem falando do pouco a pouco, do gole a gole, da porção a porção, do gota a gota, momento a momento, esse desenvolvimento da perfeição na alma. Então, para nós compreendermos que o trabalho que o Senhor vai fazendo conosco não é um trabalho, como Ele mesmo diz, não é um trabalho de uma vez por todas, não é um trabalho de uma forma radical, instantânea, como muitas vezes a gente deseja que fosse. Quando a gente vai adentrando no caminho da perfeição, no caminho da santidade, quantas vezes a gente vai se esbarrando nas limitações, nas imperfeições, nas misérias, nas mazelas, vamos tocando essas realidades tão humanas, mas devido à condição atual do ser humano, que é uma condição de estar na desordem, fora da ordem estabelecida por Deus na origem, no princípio, quando Ele planejou o ser humano, por causa da rebeldia, por causa do pecado, todas essas consequências que nós conhecemos tão bem. E devido a essa circunstância, a essa situação, mesmo sabendo nós que já fomos resgatados, que nós já fomos salvos, o Senhor já fez tudo o que precisava ser feito para restituir essa aliança que havia sido quebrada entre o homem e Deus. Ele já fez tudo, ele já pagou o preço, ele já comprou a nossa dívida, ele pagou a nossa dívida, ele fiou
no nosso nome aquilo que nós devíamos para Deus, para restituir-nos de volta ao convívio com o Senhor, a devolver-nos novamente o acesso à pátria celestial, ao nosso destino último, a nossa casa original, a nossa casa paterna, a convivência com o nosso Pai, a convivência com o nosso Deus, a convivência com o nosso Criador. Mesmo ele já tendo pagado todo o preço, ainda nós tocamos as misérias, porque a gente ainda está vivemos nas consequências, porque mesmo o Senhor tendo pagado o preço, assumido o preço, a conta do pecado, nas costas dele, no sangue dele, derramando até a última gota de sangue, as consequências, as marcas, ficou na nossa alma, ficou em nós, ficou entranhado ainda em nós. Mesmo o batismo, nós somos resgatados através, o Senhor deixou-nos um sinal para que pudéssemos fazer essa transição de voltarmos, recebermos o passaporte de volta para casa. Ele conquistou para nós e nos fornece pela igreja através do batismo, através do sacramento do batismo. Ele nos devolve esse passaporte. Mas mesmo quando a gente é batizado, e mesmo uma criança recém-nascida que é batizada, ali somos lavados mesmo, somos lavados no sangue de Jesus. O sacramento tem esse poder de nos lavar no sangue de Jesus, para nos restaurar, para tirar de nós essa condição do pecado original. Ele limpa o pecado original, só que as consequências, os efeitos desse pecado, ele ficou na humanidade, ele ficou no ser humano, ele não é tirado, ele não é retirado, ele fica por causa da liberdade. Se o Senhor restituísse novamente toda a originalidade nossa, do jeitinho como ele planejou, lá no início, no princípio da criação, ele precisaria tirar a nossa liberdade, porque nós não poderíamos mais cair no pecado. E como que nós não cairíamos mais no pecado se com uma liberdade diante de nós? É claro que estaríamos sempre correndo esse risco de cair. Então, ele deixou a liberdade, ele retirou essa condição de rompimento de aliança. Então, aquele pecado original que havia sido causa do rompimento da aliança de Deus com o homem, ele sela novamente, ele restaura essa aliança, ele faz novamente essa ligação. Mas os efeitos, eles continuaram, por causa que continuou a liberdade no ser humano, a liberdade continuou disponível para o ser humano escolher. Então, assim, quando a gente vai tocando isso, a gente vai sabendo disso, vai recebendo esses conhecimentos, o desejo mesmo nosso, quando a gente vai sendo atraído, e o desejo nosso é que ele realmente fizesse um trabalho de uma vez por todas, até mesmo no conhecimento das verdades do livro do céu, da divina vontade, que é necessário, e o que o Senhor deseja mesmo é que nós entreguemos a nossa vontade para Ele, a nossa liberdade está na vontade. Quando nós entregamos a nossa vontade para o Senhor, nós entregamos a nossa liberdade para Ele fazer as escolhas por nós, para Ele decidir por nós, para Ele nos governar. Quando nós fazemos isso, ele vai fazendo esse processo de regeneração da nossa natureza, todo aquele estrago que o pecado fez em nós. Ele inicia esse trabalho de regeneração e de restituindo essa originalidade em nós, essa ordenação, vai ordenando a nossa alma, vai colocando as coisas nos seus devidos lugares, e o primeiro lugar sempre vai ser dele. Quando nós vamos adentrando na ordem, o primeiro lugar é de Jesus, e depois as outras demais coisas vão tomando os seus lugares, os seus espaços, porque vai se ordenando. Então, dentro de nós começa uma ordenação.
E esse processo ele vai se dando aos poucos. Nós vamos tocando muitas e muitas vezes ao longo da nossa vida ainda, mesmo conhecendo o plano original de Deus, mesmo conhecendo o que Deus está fazendo, quem é Deus e o que Deus está fazendo, nós vamos tocando nas misérias dia após dia. E o desejo, assim como da Luísa, não era diferente de que houvesse ali uma regeneração de uma vez por todas, uma regeneração milagrosa, uma regeneração ali miraculosa, como se fosse uma mágica em que o Senhor faria ali, estalaria um dedo e tudo estaria transformado e a gente estaria novinho em folha, perfeitinho, assim, sem nenhuma mancha, sem nenhum defeito, assim como foi Nossa Senhora. Nossa Senhora foi essa, totalmente sem nenhuma mancha, sem nenhuma imperfeição. Ela foi perfeitíssima na alma e no corpo. Ela não tinha problemas nenhum de saúde. Ela não tinha nenhum problema físico, ela não tinha nada, ela era perfeitíssima, assim como Deus a originalmente desejou, ele fez ela e retirou, quando ela foi concebida, foi concebida sem essa mancha, então ela não teve nenhuma mancha, nem no corpo e nem na alma. Então esse é o estado original que nós queríamos, a gente vai desejando ter quando a gente vai tocando esses conhecimentos, esse estado original, de não ter nenhuma debilidade, de não ter nenhuma falha, de não ter nenhuma imperfeição. Só que o Senhor não vai fazer isso conosco, porque a gente está aqui na Terra, nós estamos nessa condição de filhos de Adão, de filhos de Eva, com essas coisas que a gente vai tendo ainda em nós, e ele vai fazendo essa regeneração pouco a pouco, como ele fala aqui. Essa operação de ir tornando a alma perfeita é aos poucos. E a gente vai se vendo como a Luísa se vê, a gente se vê muito mal ainda. A gente, muitas e muitas vezes, a gente vai tendo atitudes que quando a gente se dá conta, a gente fala, nossa, mas como que eu pude fazer isso? O conhecimento que eu estou tendo, a vida que eu estou buscando viver, tudo que o Senhor está fazendo na minha vida, tudo que Ele está me revelando, eu ainda estou tendo essa atitude, eu ainda estou desse jeito. E muitas vezes a nossa tendência é entristecer-se, até mesmo chegar ao ponto de desesperar, falar, não, eu não tenho jeito, nossa, o que eu já sei de Deus, o que eu já sei do Senhor, o que eu já caminhei até agora, no conhecimento da santidade, e eu ainda tenho essas debilidades, mas o que o Senhor quer? É que nós olhemos para essas realidades e nos demos conta que sim, nós somos nada, nós não somos nada por nós mesmos. E tudo de bom, tudo de bem que existe em nós é Ele que faz, é Ele que opera. Nós, por nós mesmos, somos apenas misérias. E se Ele ainda nos permite tocar nessas misérias, é para que a gente saiba quem a gente é, mas também para que a gente tenha, pela fé, a certeza, pela fé a gente tenha a certeza de que se Ele é todo bem, Ele é o sumo bem em nós, que Ele é quem tem o controle, Ele é que sabe o que está fazendo. E muitas vezes Ele faz a gente tocar essas realidades para a gente também se dar conta de que a gente precisa dele. Nós somos criaturas, nós não somos Deus por natureza, nós vamos recebendo essa condição, nós vamos sendo divinizados à medida da disposição da nossa alma, a graça vai operando em nós. Então, a graça do batismo que tira de nós o pecado original, sela novamente essa aliança com Deus. Ele vai trabalhando em nós essa graça do batismo, ela vai trabalhando em nós à medida da disposição da nossa alma. Então, ele pode ter nenhum efeito a mais em nós, além de retornar a aliança, mas pode não fazer mais nada, não produzir mais nada em nós por causa da indisposição da nossa alma, por causa do fechamento de nós, por causa da rebeldia, por causa da nossa vontade humana, deixar de operar todos os prodígios que ele tem poder. A graça do batismo tem o poder de fazer, mas é a disposição da nossa alma que vai dando a condição dessa graça agir, dessa graça operar. Então é um trabalho conjunto,
Assim como Santo Agostinho dizia que para nos criar, Deus não precisou da nossa aprovação, não precisou da nossa interferência, Ele não precisou de nós, porque nós nem existíamos ainda. Então Ele nos fez sem precisar de nós. Até mesmo na redenção, Jesus nos salvou sem precisar de nós. Foi a parte dele. A única pessoa que precisou para que a salvação viesse à Terra foi o sim de Maria. O único ser humano que precisou dar o fiat foi Maria. O restante foi todo o trabalho de Jesus. Mas na santificação, para que nós cheguemos à perfeição, à santidade, à regeneração que Ele quer fazer conosco, é um trabalho que Ele vai fazendo junto com a gente. Embora a gente dê a nossa vontade para Ele e o trabalho da regeneração é dele, mas é um trabalho que é onde nós cooperamos, onde que nós correspondemos, é um trabalho onde que nós vamos dizendo sim o tempo todo. Sim, Senhor, é assim, eu aceito, eu quero, fiat. É desse jeito? Sim, Senhor, eu aceito. Se é assim que o Senhor quer, sim, eu aceito, fiat. Faça-se do jeito que o Senhor quiser, da forma que o Senhor quiser. E a gente vai correspondendo a cada momento, a cada instante a gente vai correspondendo conscientemente. Não é um trabalho que o Senhor faz e a gente não vai vendo Ele trabalhar, a gente vai vendo Ele trabalhar. Claro que a maior parte do trabalho a gente nem percebe, porque a gente nem tem condições de perceber esse trabalho, porque é um trabalho dentro da gente, é um trabalho na nossa alma, é um trabalho que nós muitas vezes não vamos perceber. Às vezes, certas realidades, certas mudanças em nós vamos ver depois de um certo tempo, que a gente vai perceber que a gente modificou em alguma coisa. Mas na maior parte do tempo é um trabalho que vai sendo feito à medida que a gente vai caminhando, à medida que a gente vai se dispondo, à medida que a gente vai abraçando a vontade de Deus, à medida que a gente vai amando Deus, à medida que a gente vai crescendo nesse amor, que é um amor dele mesmo em nós. E à medida do crescimento dessa vida dele em nós, é que nós vamos evoluindo nessa perfeição. Então, quanto mais a vida de Deus cresce em nós, mais nós crescemos na perfeição. E como é um trabalho que é de consciência, que é um trabalho que exige de nós a atenção, a consciência, exige de nós a correspondência, exige de nós o fiat, ele não tem como fazer de uma vez por todas, porque nós, como seres humanos limitados que somos, nós não suportaríamos uma descarga completa de uma regeneração momentânea. Claro que ele tem o poder de fazer, se ele quiser, ele pode fazer, dar-nos essa condição. Mas ele quer trabalhar na nossa natureza, ele quer ir fazendo esse aperfeiçoamento na nossa natureza, dentro da nossa humanidade, dentro das nossas limitações, é que ele vai operando. Quando a gente vai tocando esse conhecimento, a gente vai sabendo disso, a gente vai conhecendo o trabalho dele, e a gente vai dizendo, sim, Senhor, eu tenho que tocar essas misérias ainda, então bora lá, vamos tocar. Mas a gente não fica preso na miséria, a gente olha para a miséria, se dá conta que ela existe ainda e fala para o Senhor, mas eu não quero viver nessa miséria. E aí a gente tem consciência, mas não se prende na miséria, a gente olha para Deus, a gente busca amar a Deus em primeiro lugar. E aí a miséria ela acaba sendo, faz parte, está aqui ainda, mas daqui a pouco, se a gente toma essa consciência e olha para Deus, daqui a pouco a gente vai olhar, nossa, cadê aquela miséria? Sumiu, desapareceu, foi trucidada. E assim e vai sendo assim um processo, um dia de cada vez, é uma miséria de cada vez, ele vai sendo, ela vai sendo transformada. É uma transformação que vai acontecendo aos poucos. E quando a gente se der conta, de repente, no último dia da nossa vida, a gente pode se dar conta de que, nossa, não existe mais imperfeição. Então, chegou ali no momento crucial, no momento final, quando a gente está caminhando nesse processo da santificação, de repente, no último momento da nossa vida, quando é o momento do retorno para a nossa casa, a gente vai se dar conta, nossa, eu trilhei o caminho que o Senhor quis. Eu fui realmente aquela alma que se dispôs e o Senhor pôde trabalhar. E aí a gente se dá conta de que no processo a gente chegou
no ponto que precisava. E aí a entrada é direto para o céu. A entrada não passa mais pelo purgatório, porque a gente vive uma vida de consciência, uma vida de trabalho de Deus, uma vida de amor a Deus, uma vida de serviço a Deus, mais uma vida de união com Ele, uma vida de fusão com Ele. Então, foi mais uma vida dele do que uma vida nossa. Então, esse conhecimento traz essa condição de, à medida da nossa disposição, vai sendo um trabalho mais de Deus do que nosso. Nosso é mais de cooperação mesmo, é de correspondência. E aí, no final das contas, a perfeição é alcançada. A perfeição que muitas vezes, se a gente caminha na humanidade e fazendo a vontade de Deus, diferente de viver na vontade de Deus, só fazendo a vontade de Deus, a gente vai fazendo a vontade de Deus, mas com a nossa vontade. E então a gente vai tocando mais nas misérias, vai ficando mais nas misérias do que na graça de Deus, porque a gente vai caminhando com a nossa vontade também. E aí o Senhor fica limitado, ele é limitado, ele é, como ele fala em alguns trechos, ele fica de mãos atadas, de mãos amarradas, sem poder agir muito na nossa vida, porque nós queremos de um jeito e Deus quer de outro. E embora a gente, eu quero fazer a vontade de Deus, eu faço a vontade de Deus, e está caminhando nas virtudes, está praticando virtudes, está de certa forma, tendo ali uma santificação, mas é uma santificação humana, uma santificação nas virtudes humanas, é uma santificação de perfeição humana, é uma santificação de perfeição aos olhos da gente mesmo e dos outros. Aos olhos de Deus, nós estamos longe da perfeição. Quando a gente caminha na perfeição humana, nós estamos longe da perfeição divina. E quando a gente toma consciência disso e a gente passa a considerar que as perfeições que a gente buscava antes aqui na Terra, de ser bom aqui na Terra, de ser lindo aos olhos dos outros aqui na Terra, de ser perfeito aos olhos dos outros e aos nossos olhos mesmo aqui na Terra, de não parecer, de parecer sempre ser bonitinha, sempre perfeitinha, sempre bonzinho, aquela pessoa que é pau para toda a obra, que não diz não, mas ninguém conhece o interior da pessoa, ninguém sabe o que está acontecendo lá dentro, mas Deus vê tudo. E muitas vezes a pessoa vai tocando misérias ali, ela vai se dando conta que para fora, externamente, ela é perfeita, mas internamente ela está um turbilhão de desordem. O interior dela, a alma dela está numa desordem completa, mas como o que importa é aos olhos dos outros, meus olhos também têm que ver essa perfeição, então a pessoa vive essa vida de perfeição aos olhos dos outros, e dentro dela está um, um poço de desordem. E aí o Senhor não tem liberdade de trabalhar, ele não consegue trabalhando na pessoa, na alma, aquilo que ele quer fazer, a graça que ele quer operar, porque a alma não tem disposição, a alma está focada no externo, ela está focada no humano, ela está focada na terra. Mesmo que ela tenha, que ela diga, e ela tem até essa vontade de agradar a Deus, de fazer por Deus, mas ela está muito apegada ainda ao humano, muito apegada ainda à terra, muito apegada ainda às pessoas, muito apegada a si mesmo, à sua própria opinião, às suas próprias vontades, ao seu próprio jeito. É do meu jeito. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Aquela síndrome de Gabriela que a gente conhece, toma conta da pessoa e ela não dá espaço para Deus fazer, não dá espaço para Deus operar. Então, o trabalho que Deus de repente poderia levar ali, mesmo passo a passo, mesmo gole a gole, levar ali alguns poucos anos, vai levar uma vida inteira e ainda vai chegar no final das contas e a pessoa vai chegar lá, ainda vai ter que passar um período longo no purgatório para conhecer o que se fechou a conhecer aqui na Terra, purificar aquilo que ficou sem ser purificado aqui na Terra, mesmo que ela pareça uma santa diante das pessoas e diante de si mesma. E diferente da alma que se dispõe, a alma que é aberta ao trabalho de Deus na sua alma e se despoja de tudo, externamente ela não se importa, não se importa com o que as pessoas vão pensar, não se importa com o que as pessoas estão vendo. Claro que existe um cuidado de não escandalizar, é o único cuidado, mas não é nem pelas pessoas, mas realmente por causa de Deus, porque a gente não pode ser motivo de escândalo. Por causa de Deus, a gente não pode ser motivo de escândalo para as pessoas. Então, muitas vezes o cuidado no externo é mais relacionado a isso, mas por um amor a Deus,
por causa por causa das pessoas, porque muitas vezes as pessoas, se elas se escandalizam com uma pessoa que está caminhando numa perfeição, elas muitas vezes elas podem ser retiradas do caminho do trabalho que Deus poderia ter de espaço de fazer na vida delas. Então, mais vai atrapalhar do que vai ajudar. Então, se tem alguma coisa que a gente vai cuidar um pouco, é mais a questão do escândalo, mas só, talvez. Mas esse já é um trabalho que é natural, que vai ser natural. A alma que vai viver na divina vontade, ela não vai ser motivo de escândalo. Claro que pode estranhar muitas vezes, porque a pessoa acaba se tornando mais verdadeira, mais sincera, ela acaba se tornando justa. E muitas vezes a pessoa que é sincera, que é justa, que é verdadeira, as pessoas estranham, as pessoas não querem, porque as pessoas, mais do que nunca, as pessoas querem serem massageadas o seu ego, querem só ouvir aquilo que lhes agrada, só querem receber aquilo que para elas é aparentemente bom. E nem sempre é o que o Filho da Divina Vontade vai levar para essas pessoas. Então, nisso as pessoas não vão ver perfeição. Mas a perfeição nos filhos da Divina Vontade vai acontecendo dentro delas, no interior delas, na alma delas. É onde o Senhor tem espaço de agir, é onde o Senhor tem espaço de fazer, é onde o Senhor tem o espaço de ir ordenando e santificando passo a passo. E aí ele fala para Luísa, não queira perder o ânimo. É meu costume obrar a perfeição passo a passo e não tudo em um instante. Quer dizer, é costume dele, é o jeito dele trabalhar. Então, se é o jeito dele trabalhar, ele tem que falar, sim, senhor, então eu trabalho do seu jeito, eu aceito do jeito que o senhor quer. A fim de que a alma, vendo sempre que lhe falta alguma coisa, se impulsione. Então, muitas vezes, aquelas misérias que a gente vai tocando, a gente vai ver, nossa, ainda falta isso. E isso vai dar impulso para buscar mais a Deus. Não é buscar a perfeição, mas é buscar mais a Deus, porque o trabalho é dele. Ele está falando aqui, é o meu trabalho, é o meu costume fazer desse jeito. Então, quando a gente toca a miséria, a gente tem que falar, sim, Senhor, eis-me aqui. Eu quero o Senhor, eu quero o Senhor, eu quero o Senhor. E aí ele vai fazendo. E isso vai dando força para a gente buscar mais ele. É ele que a gente tem que buscar. E não a perfeição em si, mas buscar a Deus, porque é ele que trabalha a perfeição. Para alcançar o que lhe falta, a fim de me agradar mais e de se santificar mais. Então, é agradar a Deus, é somente agradar a Deus, é só ir em direção a Deus, é só fazer por Deus. E aí ele, atraído por esses atos de amor a ele, sente-se forçado a dar para a alma novas graças e favores celestiais. Olha só. Então, esse movimento que nós fazemos em direção a ele, não em direção à virtude, não em direção a corrigir aquele ato falho, aquele ato miserável, não, em direção a Deus, em direção a amar mais Ele, a buscar mais Ele, porque a graça está nele. A graça não está na virtude, a graça está no Senhor, a graça está em Deus. E com isso vem a formar um comércio todo divino. Então, a alma comercializando com Deus. A alma busca Deus e Deus dá para a alma. A alma busca Deus e Deus dá para a alma. E vai suprindo todas as necessidades, vai corrigindo todas as imperfeições num processo gradativo. De outra maneira, possuindo a alma em si a plenitude, olha só, e é que ele fala, porque imagina se ele faz um trabalho completo de uma vez por todas, a alma adquirindo a perfeição em plenitude, ela vai, ali ela concentra todas as virtudes, porque ela é perfeita, e aí ela não tem por que agir, por que ir em direção a Deus se eu já tenho tudo, eu já sou perfeita, eu já sou ordenada. Então, olha só, como também a gente agora novamente se voltamos, nós nos voltamos para Maria. Ela é o nosso modelo de ser humano 100%. Jesus é o nosso modelo, mas ele também era 100% Deus. Mas ele é o modelo perfeito de homem. Ela é a perfeita modelo de ser humano na totalidade. Ela é a modelo. Maria vivia 100% na divina vontade. Ela era perfeitíssima. Corpo e alma, ela era perfeita, ela era pura, era imaculada, não tinha mancha nenhuma. Mesmo ela sendo ali, tendo a plenitude da santidade nela, por graça, porque tudo que Jesus era por natureza, Maria era por graça. Então, toda a santidade de Jesus por natureza, a santidade em Maria era por graça.
mas ela tinha essa mesma santidade, mas por graça, por comunicação. Mas ela não deixava de buscar a Deus o tempo todo, ela estava em união o tempo todo com Deus. E esse trabalho de união com Deus o tempo todo é um trabalho da divina vontade na alma. Então a gente tem que ter isso claro dentro de nós. Não é um trabalho da pessoa, é um trabalho que a divina vontade faz na pessoa. A pessoa dispõe-se, é um trabalho de disposição. É um trabalho de movimento em direção. E aí o trabalho que é feito é o trabalho de Deus, é o trabalho da graça, é a operação da graça na alma. Maria não tendo defeito nenhum, mesmo assim ela estava o tempo todo unida com Deus, porque ela era o tempo todo na divina vontade. Ela nunca foi, ela fala nos 31 dias com Maria, que ela nunca deu um minuto de vida à sua vontade humana. Ela sempre foi, 100% do tempo da sua vida foi 100% vontade divina, foi vontade de Deus na vida dela, na alma dela. A operação dela era a vida dela, o alimento dela, o respirar dela, o pensar dela era todo divino, era todo de Deus nela. Ela era esse tabernáculo, era essa arca onde Deus habitava, onde Deus vivia, onde Deus existia. Não só no tempo que Jesus esteve no ventre dela, mas todo o tempo da vida dela foi dessa forma. E nós temos esse modelo para buscarmos essa vida. Então, é uma busca de uma perfeição baseada lá na perfeição da Santíssima Virgem. É uma busca de estar sempre com Deus, de união com Ele, em direção a Ele, é um movimento para Ele, sempre para Ele, sempre para Ele. E aí Ele vai devolvendo para nós, Ele vai trazendo para nós, Ele vai comunicando para nós as graças que são necessárias. Então, bendito, louvado seja sempre o Senhor por esse trabalho que Ele faz em nós, que Ele quer fazer nas almas todas, não é apenas em algumas, Ele quer fazer em todas as almas. Mas para isso a gente precisa conhecer quem é Deus. Para isso a gente precisa conhecer o que Deus está fazendo. Para isso a gente precisa conhecer o que Deus quer fazer em nós. E não ficar fechado, e não ficar olhando apenas para as nossas misérias, ficar focado nas nossas limitações e tirar os olhos dele. Os olhos, nós estamos agindo aqui na terra, nós estamos caminhando aqui na terra, fazendo as coisas daqui da terra, mas o nosso olhar, nosso coração, nossa alma tem que estar unida o tempo todo, 100% do tempo com Deus, para que Ele possa trabalhar. E a nossa disposição em direção a Ele, para Ele ter livre acesso na nossa alma para fazer o que Ele precisa fazer. E a gente só vai acompanhando, correspondendo, dizendo sim, e a gente vai percebendo. Mesmo tocando muitas misérias, a gente vai tocar, de repente, até o último dia da nossa vida, vamos tocar miséria ainda. Mas a gente não fica preso na miséria, a gente vai para Deus, sempre para Deus. O nosso destino, o nosso foco, o nosso olhar é sempre nele, porque a nossa vida é Ele. A nossa vida vem dele e a nossa vida é Ele. E se a gente sabe disso, ponto, é o que a gente precisa. O que a gente precisa para hoje é saber: a minha vida é Deus. É o que importa para hoje, é isso. Amém, Fiat.